Então, o objetivo aqui é finalizar, né? Ficou faltando pouca coisa para finalizar, porque a intenção de falar de ressurreição dos mortos nunca foi trazer um ensino completo, mas apenas uma ideia, uma pincelada sobre o assunto da ressurreição dos mortos. Alguém pode pensar que talvez seja besteira, mas não é. Isso foi uma doutrina pregada por Jesus, foi uma doutrina pregada pelos apóstolos e tem que ser uma doutrina pregada nos nossos dias. Alguém pode dizer, mas como é que a pessoa crê em algo assim? Entenda. Por que eu creio na ressurreição dos mortos? Porque quem nos dá a base para esse ensino é justamente a palavra de Deus. Não sei se você sabe, mas aproximadamente os estudiosos, eles acreditam que, por exemplo, houve uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Por exemplo, agora no Natal, semana que vem, o que é comemorado no Natal? O nascimento de Jesus. Esse nascimento foi profetizado há muitos e muitos anos atrás. Acredita-se que da primeira profecia até o nascimento de Jesus, alguns estudiosos, não existe um número exato, mas alguns estudiosos acreditam que foi mais ou menos de 5 a 6 milênios para se cumprir a profecia do nascimento de Jesus. E desde que ele nasceu e ele morreu, há profecias de que ele irá voltar. Já se passaram 2000 anos que tem essa profecia. E assim como a Bíblia foi fiel no cumprimento da primeira vinda de Cristo, ela é uma base segura para acreditarmos que a segunda vinda também irá acontecer. Porque assim como se cumpriu a primeira parte da vinda de Cristo, a segunda parte também irá se cumprir. Por isso que nós cremos, eu creio nesse livro, porque essa não é a única profecia que se cumpriu na palavra de Deus. Muitas e muitas profecias se cumpriram, né, no decorrer da história da humanidade. Então esse livro é um livro 100% confiável e tudo que está escrito nele irá acontecer sim. Tudo que está escrito na palavra de Deus irá se realizar. E um desses ensinamentos que faz parte da doutrina de Cristo é justamente a doutrina da ressurreição dos mortos. Se você está aqui pela primeira vez, graças a Deus pela tecnologia, nós temos o nosso canal do YouTube, Verbo Oricuri, a parte 1 da ressurreição dos mortos, a parte 2, e hoje, né, estamos ministrando a parte 3 para finalizar nesse conteúdo. E você pode, ao chegar em casa, você pode ouvir para entender, né, justamente algumas coisas que foram ensinadas aqui antes da parte 3. Amém, amém? Pois bem, então, o que é que nós estamos tratando aqui de ressurreição dos mortos? É justamente sobre a ressurreição eterna. Né? Como já foi falado antes, existe o milagre da ressurreição, mas nós não estamos abordando aqui o milagre da ressurreição, estamos ensinando sobre a ressurreição eterna. E dessa ressurreição eterna, nós vimos o quê? Que a ressurreição eterna, ela se divide em primeira ressurreição e segunda ressurreição. E que a primeira ressurreição, ela é chamada de ressurreição para a vida eterna, ressurreição da vida e a ressurreição do justo. Então, essa primeira ressurreição, ela recebe esses 3 nomes, né? E a segunda ressurreição é chamada de ressurreição para a vergonha e horror eterno, ressurreição do juízo e ressurreição dos injustos. Então a Bíblia trata justamente, quando se fala de ressurreição eterna, estamos falando justamente de primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Pois bem, então a primeira ressurreição, ela é a do justo ou do injusto? Então a primeira ressurreição, que é a ressurreição do justo, nós vimos isso na ministração passada, ela tem uma ordem, ou seja, existe uma ordem na ressurreição dos justos. Existe uma ordem na ressurreição da vida eterna. A primeira ressurreição não será a ressurreição de todos os justos, mas haverá uma ordem na ressurreição dos justos. E, baseado em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, nos diz o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem.
Nós sabemos que quando a Bíblia fala de dormir, ela não está falando da alma, não está falando do espírito. Dormir está falando do corpo, o nosso corpo humano. E quando aqui diz que Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, não está falando do milagre da ressurreição, porque antes de Jesus, no Antigo Testamento, muitas pessoas foram ressuscitadas. Existem relatos de ressurreição, como a ressurreição do filho da viúva, a ressurreição do homem que jogou dentro de uma cova e ele tocou nos ossos do profeta Eliseu e ressuscitou. Antes de Jesus morrer, ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro e outras ressurreições. Ou seja, quando diz que Cristo foi o primeiro a ressuscitar, não está falando do milagre da ressurreição. Quando diz que Jesus é o primeiro a ressuscitar, está falando que ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Existe uma ressurreição chamada ressurreição para a eternidade. E essa ressurreição da eternidade, que é dividida em primeira ressurreição e segunda ressurreição, Cristo ele foi o primeiro a fazer parte da primeira ressurreição. Então, essa primeira ressurreição, ela tem uma ordem. No verso 23 diz, porque esse contexto está falando da ressurreição. Os versículos anteriores tem na ministração passada. E aqui diz, cada um, está falando da ressurreição, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois de Cristo, quem será? Os de Cristo na sua vinda. Ou seja, na ressurreição para a eternidade, na primeira ressurreição, ela tem uma ordem. Nessa ordem, Cristo ressuscitou para a vida eterna. E depois os que são de Cristo. E os que são de Cristo vão ressuscitar quando? Na sua vinda. Ou seja, até hoje, só quem ressuscitou para a vida eterna foi Jesus. Primeira ordem, Cristo. Na segunda ordem para a ressurreição, será os que morreram em Cristo, ou seja, a igreja. Ou seja, os santos, os justos que morreram antes de Jesus, eles morreram, mas não morreram em Cristo, porque Cristo ainda não tinha vindo ao mundo. Então, esses não farão parte da segunda ordem da ressurreição para a vida. Entenda, existe uma ordem. Cristo é o primeiro, os que morreram em Cristo vão fazer parte da segunda ordem da ressurreição eterna. Então, para compreender isso melhor, nós precisamos entender o seguinte, aqui, eu vou passar aqui a lista completa da ordem da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é o seguinte, Cristo já ressuscitou para a vida eterna, ele nunca mais irá provar da morte. Segundo, a igreja, que são os que são de Cristo, no dia da sua vinda. Depois, as duas testemunhas. E a quarta e última ordem, chamada última ressurreição dos justos, serão os santos da antiga aliança e os mártires dos 7 anos de tribulação. E após essas últimas duas ressurreições, na quarta ordem, vai encerrar a primeira ressurreição. E depois irá acontecer a segunda ressurreição, finalizando assim a história dessa criação. E aí haverá novo céu, nova terra e irá começar o estado eterno. Então vamos dar um passo de cada vez aqui. Então, para compreendermos bem esse assunto da ressurreição dos mortos, todo o quadro escatológico, todo o quadro futuro, né, tudo que está escrito nas profecias, estão entrelaçados ao que nós chamamos de 7 anos de tribulação. Quem já ouviu falar aqui de 7 anos de tribulação? Você crê que vai passar por esse período? Graças a Deus. Porque existem as crenças masoquistas, sadomasoquistas, crença que gosta de apanhar, né, levar peia, que vai passar por esse período. Uns creem que vão passar por todo esse período e outros creem que isso vão passar a metade desse período. Mas graças a Deus que a Bíblia nos garante, querido, que nós não iremos passar por esse período. Esse 7 anos de tribulação, ele recebe alguns nomes nas Escrituras. No Antigo Testamento, esse período é chamado de dias de angústia de Jacó. Aquele dia, o grande dia, o dia da ira do nosso Deus, tem diversas formas de
de profecias que estão escritas direcionadas a esses 7 anos de tribulação. E esses 7 anos de tribulação é um período específico para finalizar o tempo dos gentios e o tempo dos judeus. A igreja de Cristo não está inserida nesse período de tribulação. Então, o que acontece? Esse período de tribulação, a Bíblia diz que serão os piores dias que já houveram na face dessa terra. Você acha que a pandemia foi ruim? A pandemia não é nem um caldo de bila perto desses 7 anos de tribulação. Se você acha que a pandemia foi terrível, esses 7 anos serão muito piores do que 7 anos, do que a pandemia. Esses dias são tão terríveis que Jesus ele falou que nunca houve e nunca haverá na história da humanidade dias que possam ser comparados a esses 7 anos de tribulação. Só para você ter ideia, o início da tribulação, só para entender aqui, essa tribulação, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é 3 anos e 6 meses, que a Bíblia chama de atribulação, ou princípio das dores. Né? Você recebe esses nomes, princípio das dores ou tribulação. A segunda parte, né, que obviamente são mais 3 anos e 6 meses, essa é chamada de a grande tribulação. Então, esses 7 anos é dividido em 2 partes. Quando eu cresci no meio da igreja, eu ouvi os irmãos falando que o início da tribulação era ótimo, era muito bom, seria 3 anos e meio de paz. Só que isso era no mundo imaginário, porque na Bíblia, quando a Bíblia narra os primeiros 3 anos e meio, é justamente a abertura dos 7 selos do livro de Apocalipse, que é a chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam uma única pessoa que é o anticristo, a chegada dele. E será tão terrível, mas tão terrível esse período da tribulação, que a Bíblia diz que haverá um período de alguns meses, somente alguns meses, que as pessoas vão desejar a própria morte, e a morte não vai existir por alguns meses. As pessoas vão tentar tirar a própria vida, porque serão dias tão terríveis que não vai nem valer a pena viver. E ao tentar tirar sua própria vida, para ter um alívio, essas pessoas não irão conseguir morrer por algum período de tempo. Alguns meses depois, a morte volta e as pessoas vão poder, sim, perder a vida. Mas veja, é um período tão ruim que nem a morte quer ficar. É terrível. Esses 7 anos de tribulação é tão terrível que a Bíblia diz que homens irão se contorcer de dores, sentindo a mesma dor que a mulher sente no parto. São profecias que estão lá no livro de Isaías. Existem profecias no que Jesus falou no livro de Lucas, Mateus, falando sobre esses dias. Diz que os homens, eles vão desmaiarem de horror pela expectativa das coisas que sobrevirão. A expectativa das coisas que vão vir serão tão ruins, tão tenebrosas, que os homens irão desmaiar. Imagine, se os homens vão desmaiarem, imagina os cabas frouxos. Né? Querido, serão dias terríveis. Mas eu não quero aqui falar especificamente sobre a grande tribulação ou os 7 anos de tribulação. Mas ela precisa ser tocada no assunto, porque ela está no centro tanto da última ressurreição como da segunda ressurreição. Ou seja, nela está inserido tanto a segunda ordem da ressurreição da vida, a terceira ordem da ressurreição da vida e a 4ª ordem da ressurreição da vida. Tudo está entrelaçado e ligado nesse período de 7 anos. Por quê? Entenda. A vinda de Jesus, você está aqui, quem aqui é crente? O que é que nós aguardamos hoje? Nós esperamos amanhã ou hoje? Hoje. Nós aguardamos a vinda
E nós sabemos que a vinda de Jesus ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é o arrebatamento, que ele vem até as nuvens, irá nos arrebatar. E a segunda parte, ele virá encerrar esse período de tribulação. Então, nessa primeira parte, né, na vinda de Jesus, irá acontecer a segunda ordem da ressurreição da vida. Então, a igreja, os que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados antes do período de tribulação. E somente após a vinda de Jesus, somente após o arrebatamento, é que poderá dar início esse período da tribulação. Ou seja, enquanto a igreja estiver aqui na terra, esse período não dará início. Entenda? Entenda, nos dias de Noé houve a ministração, a pregação, por 100 anos, pregando sobre um dilúvio e as pessoas não davam ouvidos. Nós, como crentes, nós não podemos deixar de falar da vinda de Jesus e do período de tribulação, e muitas pessoas fazem rir, zombar, criticar, virar as costas, não dar atenção, mas uma coisa é certa, queridos, esse período irá acontecer. Isso vai se cumprir, porque está escrito nas Escrituras. Então, da mesma forma como as pessoas desprezavam nos tempos de Noé, as pessoas hoje também, muitas não estão dando ouvidos ao que nós estamos pregando e anunciando. E até que o dilúvio chegou. Entenda, esse período vai chegar. Só que antes vai acontecer a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, e antes desses 7 anos de tribulação vai acontecer a segunda ordem da primeira ressurreição. Então, a segunda ordem, a primeira ordem foi Cristo, a segunda ordem será Cristo na sua vinda. E, mais ou menos, na metade da tribulação, né, vão surgir 2 homens, são 2 testemunhas que irão pregar, né? O anticristo, a besta, vai perseguir esses 2 homens, ele irá matar esses 2 homens, mais ou menos próximo dos períodos dos 3 anos e meio ali. Eles serão mortos, o corpo deles vai ser lançado em praça para as pessoas ficarem zombando, e aí eles serão ressuscitados, e essa será a terceira ordem da ressurreição da vida eterna. Essa é a terceira ordem. Aí depois vai passar mais 3 anos e meio, e vai vir a segunda vinda de Jesus, quando ele volta com a igreja, e ele vai finalizar os 7 anos de tribulação, e nesse período vai encerrar a primeira ressurreição. Então, quem será ressuscitado na segunda vinda, na segunda etapa da vinda de Jesus? Os santos da antiga aliança e os mártires da grande tribulação. Aquelas pessoas no período da tribulação que não adoraram a besta, que não seguiram a besta, que não receberam a marca da besta, eles serão mortos. E aqueles que morreram por não adorar a besta, por não seguir a besta, eles serão ressuscitados, sabe, no final dos 7 anos de tribulação. Então eles serão ressuscitados, e também serão ressuscitados os santos da antiga aliança. E aí vai fechar a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição ela tem essa ordem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Os de Cristo, antes da tribulação, os que morreram em Jesus, antes da tribulação. Na metade da tribulação, as 2 testemunhas serão ressuscitadas. E no final da tribulação serão ressuscitados os santos da antiga aliança e os mártires da grande tribulação. Os que não seguiram a besta, não adoraram a besta e não receberam a marca da besta. Eles serão ressuscitados. Os que morreram serão ressuscitados. Então, esse versículo já foi lido, mas nós vamos ler mais uma vez, só para você entender aqui o contexto. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Você está compreendendo? Você crê nisso? Se crer ou não crer, não vai fazer diferença, porque vai acontecer, né? Deus não está preocupado se você crê ou se você não crê. Você que tem que se preocupar em crer nessas coisas. Então está aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Já foi lido na ministração anterior, mas eu quero só fundamentar aqui. Versículo 16. Escuta o que está aqui, ó. Aqui diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em quem? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja que a Bíblia é muito clara na ordem da ressurreição da vida. Existe uma ordem. Primeiro foi Cristo. Os de Cristo vão ressuscitar no dia da sua vinda. Então aquelas pessoas da antiga aliança, Abraão, Isaac e Jacó, eles não fazem parte dessa ressurreição porque eles não morreram em Cristo. Amém? Ao verso 17 diz: depois nós os vivos, os que ficarmos, nós seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa profecia do arrebatamento da igreja, de encontrar Jesus nos ares, dos que morreram em Cristo ressuscitar primeiro do que os outros da ressurreição da vida, vai se cumprir justamente antes do período tribulacional. Então, após o arrebatamento, o mundo vai ficar num caos. Os crentes sumiram, crentes desapareceram. Onde foi para esse povo? Será se os ETs levaram esse povo? Será se esse povo eram os ETs que estavam entre nós? Eu não sei qual será o tipo de argumento. Eu acho que os canais de podcast, sei lá, as revistas, os jornais, dando a notícia, diz que sumiu, esse povo que sumiu, esse povo que ninguém suportava mais, esses abestalhados, né? Esse povo quadrado, né? O que foi que aconteceu? Eu fico imaginando lá os teólogos debatendo o que foi que aconteceu. Foi ET ou não foi? Foi como é que ele chama quando o ET... abduzidos, né? Foram abduzidos. E cada vez, não sei se você percebeu, mas cada vez mais, essa história da abdução está ficando mais forte. E vai ser a história para convencer o mundo de que realmente os crentes não eram as pessoas, não, eram os extraterrestres, estavam na terra mesmo. A doge que eles habitavam entre nós. Eu não sei se é esse o argumento, mas as pessoas vão inventar qualquer história para convencer que não era nada do que estava escrito na Bíblia, né? Então, após esse arrebatamento, a Bíblia não diz quanto tempo, mas em algum momento nesse período, após o arrebatamento, vai surgir um homem na terra com a proposta de paz mundial, de um governo mundial, e esse homem é o que a Bíblia chama de besta, o anticristo. E quando ele fizer um acordo com o povo de Israel por 7 anos, quando ele assinar esse acordo com 7 anos, então vai dar início o período de 7 anos de tribulação. Então os 7 anos de tribulação depende desse acordo de paz que o anticristo fará com o povo de Israel por 7 anos. Então quando assinar o primeiro dia desse acordo, então aí vai dar início o primeiro dia dos 7 anos de tribulação. E aí a chapa vai esquentar, a macaca vai piar, muita gente vai se arrepender, e vão sofrer, e vão passar os piores períodos que essa terra houve, que nunca houve. E queridos, vale a pena ser crente. Vale a pena estar em Cristo. Vale a pena ter a segurança que nós seremos arrebatados antes desse período. Amém? E aí, depois de 3 anos e meio, de tribulação, do princípio das dores, dá início que a Bíblia chama de a grande tribulação. O anticristo vai quebrar esse acordo de paz, com 3 anos e meio, e a chapa vai esquentar. Vai começar uma perseguição contra os judeus. E essa perseguição é chamada no livro de Apocalipse o dragão que persegue a mulher. A mulher está grávida. Grávida do quê? A mulher representa os judeus que estão com as dores de parto. Parto de quê? Para gerar o reino. Você viu uma música que canta aqui, ruja o leão, que a terra estremeça, né? E o que mais? E a majestade está falando de quê? Está falando do reino que será implantado no final desses 7 anos. Os últimos 3 anos e meio é uma perseguição contra o povo judeu, porque eles são os responsáveis para receber o reino do Messias.
E aí eles vão clamar. E quando eles clamarem, vai encerrar os 7 anos de tribulação, sabe? Vai encerrar, e quando encerrar, vai ser implantado o reino do Messias na terra. Só que antes, vamos entender aqui o seguinte, deixa eu adiantei demais. Vamos ficar aqui com o Apocalipse. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 11. Eu quero ler aqui com vocês a passagem das 2 testemunhas. Apocalipse, capítulo 11. Está bem resumido aqui, que é para ganhar tempo. Entenda só, então o capítulo 11 de Apocalipse fala dessas 2 testemunhas. Pastor, quem são as 2 testemunhas? Eu não faço ideia. Porque a Bíblia não diz quem são. Tem gente que diz que era Elias, era Moisés e Elias, Moisés e Enoque, e o povo fala um monte de coisa, mas a Bíblia não diz quem são esses homens. Então, se a Bíblia não diz, eu não vou dizer. Se a Bíblia dissesse, eu diria, mas ela não diz. Então, eu não digo que é nem Enoque, nem Moisés, nem Elias, nem ninguém. Porque ela não diz quem são. Amém? Então aqui diz, verso 3, darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, por conta desse contexto, algumas pessoas acham que é Moisés, é Elias e por aí se vai. Mas não quer dizer isso. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles. Então a besta aqui, gente, é uma linguagem de figura, não é uma besta mesmo, mas é um homem, né, que recebe essa linguagem de figura de besta. Então a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, o povo é tão ruim, mata as 2 testemunhas e fica lá fazendo lá o forró, o ralabucho lá, para celebrar a morte deles e dizer assim, de tão ruim que a gente ele não vai deixar nem ser sepultado, vai ficar aqui como indigente mesmo, para os urubu comer, as moscas comer, as formigas comer aqui, mas não vai ser enterrado, né? Aí o versículo 10 diz, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Então o ralabucho vai truar lá, né? E comemoração à morte das 2 testemunhas. Aí o versículo 11 diz, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. Subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Então aqui é a 3ª ordem da ressurreição para a vida eterna. Eles morrem, são ressuscitados para nunca mais se provarem da morte. Então, mais ou menos na metade da tribulação, irá acontecer a 3ª ordem da ressurreição da vida. Então entenda, a ressurreição da vida tem uma ordem. Primeiro Cristo, segundo os de Cristo na sua vinda, antes da tribulação. Na metade da tribulação, ou próximo dessa metade da tribulação, as 2 testemunhas farão parte da 3ª ordem da primeira ressurreição. E aí, no final da tribulação, irá se cumprir a profecia que está lá no livro de Daniel, falando sobre os santos da antiga aliança, e também Apocalipse 20 falando da ressurreição dos que morreram no período da tribulação. Então, abra sua Bíblia lá em Daniel. Vamos entender uma coisa aqui. Livro do profeta Daniel.
capítulo 12. Entenda, o versículo 1, versículo 2 aqui de Daniel, está narrando o final desse período tribulacional. Ele está narrando esse final. O versículo 1 diz, quem encontrou Daniel 12, 1, diga amém. Amém. Aqui diz, olha, nesse tempo, que é o tempo da tribulação, entenda, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, que são judeus aqui, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, que é esse período da tribulação, naquele tempo, será salvo o seu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então entenda, aqui está narrando justamente o final da tribulação, onde haverá ressurreição dos mortos. E essa é a última ressurreição para a vida eterna. Então os judeus, eles acreditavam sim, na última ressurreição. Você vê a história lá de Lázaro, quando, não sei se é Marta, é Maria, está lá, e Jesus fala, e ela fala que, e Jesus diz que ele vai ressuscitar. Jesus está falando do milagre da ressurreição, e ela, Senhor, na último dia, na última ressurreição. Entenda, os judeus, os santos da antiga aliança que morreram salvos, nem todo judeu é salvo, os que morreram salvos serão ressuscitados no final da tribulação para se cumprir essa profecia que está no livro de Daniel. Já os que morreram no período da tribulação, está lá em Apocalipse no capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Você está compreendendo? Você fará parte de qual ressurreição? Primeira ou segunda? Então essa primeira tem uma ordem. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Eu quero ler a partir do verso 4, para ficar mais completo. Preste atenção aqui. Aqui diz, aqui está narrando o final da tribulação. Aí diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está falando da ressurreição dos que morreram no período da tribulação, que não adoraram a besta, que não seguiram a besta. Então é os que morreram no período tribulacional sem adorar a besta. Então esses serão ressuscitados. Aí o versículo 5 diz, os restantes dos mortos, porque a Bíblia já vem um acontecimento de ressurreição. Cristo, depois os de Cristo, depois as duas testemunhas, né? Os santos da antiga aliança e também aqui os que morreram no período da tribulação. O verso 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é o quê? Quando ela diz esta ela está falando assim, encerrou a primeira ressurreição. Encerrou, não haverá mais. Esta é o fim da primeira ressurreição. Aí, por causa de ser o fim da primeira ressurreição, que é a da vida eterna, e não haverá mais ressurreição para a vida eterna, esse é o fim. Aí vem o verso 6 que diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então, entenda. Nós vivemos hoje o período da igreja. Quando a igreja sair, dará início o período da tribulação. Após o período da tribulação, vai dar início o período do milênio. Você pode ver que o versículo fala sobre isso, né? Encerra-se a primeira ressurreição. Ele diz, bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Eles irão reinar com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Então, após esse período, né,
vai começar o milênio. Só que antes de dar início ao milênio, para que haja paz no milênio, para que a paz reine no milênio, o bicho ruim precisa estar preso. Então, antes de iniciar o milênio, o diabo ele será preso. Um anjo vai vir com uma grande corrente, vai acorrentar o diabo, que é a antiga serpente, o dragão, e vai acorrentar e prender dentro de um poço. Apocalipse capítulo 20, vamos lá, capítulo 20, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Então vi descer do céu o quê? Um anjo. Ele tinha o quê? Uma chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou quem? O dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Para que o quê? Para que o quê? Para o que mesmo? Você entende por que ele será preso? Gente, esse mundo, mídia, televisão, políticos, o mundo no geral, recebe a manipulação diabólica. O diabo engana todas essas pessoas. Você acha que você assistir jornal, você está ouvindo verdade, você está redondamente enganado. Jornal só transmite a verdade que interessa para eles, para a ideologia deles, para o que eles acreditam. Não existe compromisso 100% com verdade, não. E o diabo manipula todas as nações ao seu bel prazer. O diabo, ele manipula as nações. E nós não podemos ser manipulados pelo diabo. Quando o mundo estiver num percurso, nós sempre devemos estar ao contrário. O mundo está indo para cá, gente, não vá. Nós crentes andamos ao contrário do mundo, ao sistema do mundo, porque o mundo é enganado pelo diabo e nós não podemos seguir esse curso. Você está aqui? Olha aí, ó, qual é o versículo? Versículo 3, né? Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não enganasse as nações, até que se completarem o quê? Os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o bicho ruim, ele será preso. Então, não vai ter mais ninguém para influenciar as nações, para enganar, para mentir, para influenciar as pessoas ao erro. E aí vai dar o início de quem? Do reino milenar de Cristo na terra. Que haverá verdadeiramente paz. Então, após o diabo ser preso e acontecer a quarta e última ordem da ressurreição da vida, aí sim, né, vai dar início o reino milenar. Para isso, toda a criação ela será restaurada, porque essa criação que nós vivemos, ela está contaminada pelo pecado. Então, será tudo restaurado. Eu não vou ler, mas aqui em Isaías 65, 25, Isaías 11, do 6 ao 9, fala sobre esse milênio, sobre a restauração da terra. E aí, queridos, você vai poder brincar com um leão, com um tigre. Entenda, o milênio não será... Não cria a imagem do milênio como está na revistinha das Testemunhas de Jeová. Sabe? Aquela vida rural, só com bicho, menininha ali descalço, aquele tiquinho de gente. Não. No milênio haverá nações. Nações e nações. O mundo vai continuar com sua tecnologia, com suas coisas, porém sem o pecado, sem o diabo, sem os demônios, sabe? Cristo reinando sobre a terra, estabelecendo o seu reino de paz, e isso vai durar por 1000 anos. Aí o que é que acontece? No fim dos 1000 anos, o coisa ruim, o diabo será solto e fará o quê? Rebelião final. Será a última rebelião dele, e aí ele será julgado por toda a eternidade. Vamos lá no versículo 7 de Apocalipse 20. Você está em Apocalipse 20? Olha o que diz aqui.
Verso 7. Quando, porém, se completarem o quê? Os 1000 anos. Quem vai ser solto da prisão? Satanás será solto, coisa ruim. E ele vai sair para o quê? Aquilo que ele sabe fazer de melhor. Ele vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de quê? De reuni-las para pelejar, e o número dessas é como a areia do mar. Entenda, ele será solto por pouco tempo. Em pouco tempo o diabo solto, ele vai enganar milhares de pessoas para fazer uma peleja contra Jesus, que está reinando na terra. Ligeirinho, ele vai conseguir fazer a cabeça das pessoas. Aí o verso 9 diz, o 8 diz, olha, ele sairá a seduzir as nações, que é nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é de como? Você acha que a areia do mar é pouca? Essa é a quantidade de pessoas que o diabo vai enganar em pouco tempo solto. Gente, se então pouco tempo solto ele vai enganar pessoas como a areia do mar, imagine hoje, que ele já está não sei quantos milênios à solta, influenciando e mentindo para as pessoas. Aí o verso 9 diz, marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Aí acontece o quê? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aí o 10 diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Entenda aqui uma coisa. E serão o quê? Atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. As pessoas pensam, porque o diabo não está no inferno, a gente sabe que ele está na terra. Quando ele for lançado no inferno, que é o lago de fogo, as pessoas pensam que o diabo vai chegar lá mandando, sendo o cangaceiro, o lampião, sendo o tranca-rua, sendo o chefe. Não, ele não vai mandar em nada. Ele vai sofrer o seu tormento eterno. Não chega lá com autoridade de nada. Ele vai sofrer, cada pessoa vai sofrer no lago de fogo de acordo com a ruindade de cada um, com a maldade de cada um. O sofrimento não é por igual, não. É de acordo com a ruindade. Por isso vamos passar por um julgamento, para determinar o sofrimento de cada um. E aqui diz no verso 10, que o diabo, ele vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Aí, o que acontecerá depois disso? A segunda ressurreição, que é chamada ressurreição do juízo. Está lá em João, capítulo 5, verso 28. Abra sua Bíblia lá. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha o que diz aqui, ó. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, essa ressurreição, entenda, a primeira ressurreição tem uma ordem, né? Cristo, depois a igreja, as 2 testemunhas, os santos da antiga aliança e os mártires da grande tribulação. São 4 ordens. Começa o milênio, depois do milênio, Satanás é solto, Satanás é julgado, depois haverá a segunda ressurreição, que são o quê? Todos os injustos sendo ressuscitados de uma única vez, e eles vão serem julgados um por um, segundo as suas obras. Entenda, Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse 20, para finalizar. E encerrar esse assunto. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vamos ler a partir do 11. Olha o que diz aqui. Você está em Apocalipse 20? Versículo 11. Aqui diz: vi o quê? Um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja a presença, o que foi que aconteceu com a presença dele?
Fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A presença de Deus fará com que o céu e a terra fujam, e nunca mais seja nem visto. Aí o verso 12 diz: vi também os mortos. Aqui está falando da segunda ressurreição. Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram. Para que são esses livros? Para julgar as pessoas. Então, entenda. Tire esse negócio de sua cabeça que os pregadores inventam. Eu já vi pregador inventar que no dia do juízo vai ter um telão bem grande. E o telão vai passar a vida de cada uma dessas pessoas. Não existe telão. A Bíblia deixa claro que o juízo, o julgamento é por meio de livros. Aqui diz, olha, vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro foi aberto, da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo o quê? Conforme o que se achava escrito nos livros. Então, a ressurreição para a condenação é chamada ressurreição do juízo. Por quê? As pessoas serão ressuscitadas. Esses são os que morreram sem salvação. Morreram sem salvação, estão mortos. Mas após o milênio, eles serão ressuscitados. Após o julgamento do diabo, eles serão ressuscitados para passar por um juízo. E para que esse juízo? Para que eles recebam o tormento eterno. De acordo com o que praticou por meio do corpo. Por meio de suas obras. Entenda. Quem morre sem salvação hoje? Quem aqui tem certeza de salvação? Quem morre salvo vai para o céu e fica ali aguardando a ressurreição para herdar a terra e reinar com Cristo. Os que morrem sem salvação vão para o inferno temporário, sofrer lá no espírito e na alma. Mas o corpo está dormindo. No dia desse julgamento, eles vão voltarem para seus corpos para receber o julgamento pelo que foi feito por meio do corpo, suas ações, suas obras. E esse julgamento é para determinar o sofrimento eterno. Quem foi mais ruim vai sofrer mais. Quem foi menos ruim vai sofrer menos. Você está comigo? Jesus olhou para Betsaida, para aquela cidade e a outra, e disse assim, olha, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Jesus está falando ali do rigor do juízo, que determina o sofrimento de cada um pelo que cada um fez e o que cada um faz. Preste atenção aqui, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. Então não importa se cremou alguém, jogou a cinza no mar, o corpo vai voltar, não importa, o problema é do mar, o problema é dos peixes que comeu, o problema não sei de quem é, mas vai ressuscitar com uma ordem de Deus. E ele diz mais, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte, até a morte, e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é que acontece? Por que é importante? Entenda. Tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, é registrado por Deus. Se você faz coisa boa, é registrado. Se você faz coisa ruim, é registrado. E tudo é escrito para o dia do juízo. Você está compreendendo? Aí nesse dia vai ter pessoas que terão uma vida exemplar. Dona Chiquinha não fumava, não bebia, não andava nos ralabuchos, ajudava os pobres, fazia caridade, sofreu pela humanidade, deu sua vida. A vida de Dona Chiquinha era em prol do próximo. O livro era se abrindo, abria livro, fulaninha ajudava as pessoas, fulaninha, aí fulaninha se achando lá, tal.
quando fecham-se os livros, Dona Chiquinha com a vida, ó, perfeita. Perfeita, uma santa mulher. Só que tem um porém, abre outro livro. O último livro, que é o livro da vida. Quando abrir, não tem o nome de Chiquinha. Chiquinha, oxente. Por que meu nome não está aí? Porque nesse livro só está escrito o nome das pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Entenda? Não existe salvação sem Jesus. Pode ser bom como for, pode ser a pessoa maravilhosa do mundo, nunca matou nenhuma barata, nenhuma formiga, nenhuma muriçoca, nunca matou nada. A muriçoca está chamando meu sangue, minha bichinha, voa bichinha, mas não mata nem a muriçoca. É boa demais. Mas entenda, o ser humano por si só, ele não pode gerar salvação. Entenda, se o ser humano por si só, ele gerar sua salvação, ele não precisa de um salvador. O Natal é a história do Salvador do mundo. Não existe salvação fora de Jesus. Religião não salva, placa de igreja não salva, mas Jesus é a única porta de salvação. Não existe salvação. E Dona Chiquinha, ela era tão boa que não quis aceitar aquele que morreu pelos pecados dela. Ela rejeitou a morte que tinha o sacrifício único que Deus aceita pelo pecado. E por rejeitar Jesus, quem rejeita Jesus, o nome não pode estar no livro da vida. Aí Dona Chiquinha vai olhar assim e vai dizer, esse negócio aí que você está falando é ser crente, é? O anjo vai dizer, é. Ela vai dizer, pois eu era quase crente. O anjo quase não ia. Quase não ia para o lago de fogo. Mas tem que ir. Porque o nome precisa estar escrito no livro da vida. E só pode estar escrito no livro da vida aqueles que aceitam a Jesus com o propósito de não viver mais para si. Porque entregar a vida a Jesus é aceitar o senhorio dele, o que é senhor dono. É entender assim, eu não posso mais viver para mim. Eu tenho que viver exclusivamente agora para Cristo. E somente quem vive para Cristo, que entrega sua vida a Cristo, é que pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Amém? Você foi abençoado? Então, amém. Então aqui eu encerro esse assunto da ordem da ressurreição. Espero que você entenda. A ressurreição eterna é dividida em primeira ressurreição e segunda ressurreição. A primeira ressurreição não se trata de todos os justos sendo ressuscitados. Existe uma ordem. Cristo, as primícias. Depois os de Cristo na sua vinda. Depois as duas testemunhas próximas da metade dos 7 anos de tribulação. Depois os santos da antiga aliança e os mártires da grande tribulação. E encerra a primeira ressurreição. Depois dará início o milênio. Após o milênio, o diabo será julgado. E após o julgamento do diabo, vai ter a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo, onde todas as pessoas serão ressuscitadas para passar pelo tribunal do grande trono branco. Então, não existe vida melhor do que uma vida com Cristo. Uma vida com Jesus, onde a nossa salvação está garantida nele. E a Bíblia diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem autoridade alguma. Gente, vale a pena ser crente, vale a pena estar em Cristo e vale a pena ter não somente a nossa salvação, como o nosso futuro está guardado e preservado em Cristo. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.